Lieutenant, please come here. How old is he? He's 23. I'm down, okay? One of Hollywood's brightest young stars, 23-year-old River Phoenix, collapsed outside a Los Angeles nightclub early this morning. What's the address, sir? Do you know? What's the address? Come on! River Phoenix era dos astros mais populares e empolgantes dos anos 90. Seus filmes incluíram o clássico cult Conta Comigo e Garotos de Programa. Aos 18 anos, o ator foi indicado ao Oscar por seu papel em O Peso de um Passado. Mas em 31 de outubro de 1993, após algum tempo na boate de seu amigo Johnny Depp, River começou a ter espasmos e convulsões. Antes de morrer na calçada em um fim bastante público. O falecimento súbito de um jovem astro em ascensão, famoso por sua vida saudável e sua campanha antidrogas, chocou o mundo. His death at the age of 23 is shrouded in mystery. An autopsy is planned tomorrow. O quebra-cabeça que temos que montar é porque um jovem que parecia saudável morreu de repente em uma saída. A experiência do patologista forense Richard Schaeffer já foi utilizada em algumas das autópsias de maior repercussão das 2 últimas décadas, incluindo os inquéritos da morte da princesa Diana e do atentado em Bali em 2002. Eu tenho aqui o relatório da autópsia de River Jude Phoenix, e com a informação contida nessas páginas, eu posso determinar exatamente o que causou a morte prematura desse jovem. 22 de outubro de 1993. River Phoenix está longe dos holofotes de sua casa em Los Angeles nas últimas 6 semanas. No isolamento tranquilo da bela região de montanhas e florestas de Utah, ele grava seu novo filme, um suspense chamado Dark Blood. O diretor George Sulauser passa quase todas as horas do dia com ele. Eu posso dizer que enquanto ficamos em Utah, foi só ar fresco, florestas, essas coisas. Foi o contrário do que eu chamo de atmosfera das boates. River está seguindo um cronograma pesado, filmando até 10 horas por dia. Nesta época, o ator de 23 anos, já milionário, está longe de sua namorada Samantha Mertz, de seu irmão Joaquim e de sua irmã Rain, de quem é muito próximo. O River era pontual, atuava bem, sem problemas, sem reclamações. O que não quer dizer que correu tudo bem. Foi uma produção difícil. Eu consigo ver na autópsia que por fora não tinha nada errado com o River. O relatório o descreve como musculoso, forte e bem nutrido. Ele tinha 1,78 de altura e pesava 68 quilos, o que significa que o IMC dele era 21, que está na medida. River Phoenix surgiu na cena de Hollywood em 1986 como astro mirim do clássico cult Conta Comigo. O filme rendeu mais de 52 milhões de dólares somente nos Estados Unidos. Eu acho que a diferença entre o River e as outras crianças com quem ele era comparado é que ele tinha um carisma. E ninguém compra isso. Não dá para mandar alguém para a escola para aprender a ter isso. Depois de Conta Comigo, a demanda por River aumentou muito e ele trabalhou com gigantes da indústria como Harrison Ford e Steven Spielberg. And action. Apesar da fama, River parecia evitar as armadilhas normalmente associadas a estrelas do cinema. Ele tinha uma vida saudável, se importava profundamente com o meio ambiente e era um vegano dedicado. Ele se importava, ponto. Com a vida, com as pessoas, com os animais e tudo mais. Ele se preocupava com o planeta e com a vida em geral. Tinha muita gente aconselhando ele a não falar sobre veganismo, porque isso ainda era considerado excêntrico e incômodo, mas quando o River apareceu, muita gente nem conhecia a palavra veganismo. E ele tentou usar a fama como um megafone para espalhar as coisas que ele achava importantes. Pelo menos publicamente, River era antidrogas e condenava cocaína, heroína e álcool. Em uma entrevista de 1991, durante uma turnê com sua banda de rock, a Lycasethtic, River negou todas as insinuações a respeito. You're like gigging around America at the moment in your truck. Isn't you know, music touring especially supposed to be like sex, drugs and rock and roll? Well, not with us, it's not.
I mean, the rock and roll part fits. Yeah, but sex is, ecological, isn't it? It's ecological, yes. The condoms aren't, though. Terça-feira, 26 de outubro de 1993. 2 anos depois de tentar o sucesso como estrela do rock, River retorna de sua reclusão de 6 semanas na natureza de Utah. Ele se hospeda no quarto 328 do Hotel Nico. Nas próximas 2 semanas, ele filmará as últimas cenas de estúdio de Dark Blood. Mas, do nada, ele é acometido por uma doença misteriosa. Olhando para o relatório toxicológico, eu vi que a pseudoefedrina estava presente no sangue. É um componente comum em vários remédios para gripes e resfriados. Ela funciona comprimindo os vasos sanguíneos nos seios nasais e ajuda a aliviar o nariz entupido. É claro que isso não foi um fator que contribuiu para a morte do River, mas indica que ele não estava bem um dia antes da sua morte. 4:30 da tarde. River tem uma reunião importante com o diretor sobre seu próximo filme. Mas, alguns minutos após o horário, ele liga para sua agente, mal conseguindo falar. Ele estava tão mal que não conseguiu ir na reunião que foi marcada com um diretor que veio de Londres para encontrar ele. Então ele ligou para a agente e mal conseguiu falar para ela cancelar. Quando algumas pessoas ouviram falando que ele estava horrível, branco igual a um fantasma, magro. Nas horas seguintes, a condição de River piora. Ele ficou introvertido, ele ficava tremendo, ele não estava bem. Mas essa foi a primeira vez em que houve uma sensação geral de que alguma coisa não estava certa com o River. A presença de pseudoefedrina em seu organismo pode sugerir que River estava resfriado. Mas a autópsia revela outro motivo possível para sua doença. O relatório mostra que tinha diazepam no organismo do River. Diazepam é a substância ativa do calmante Valium e geralmente é prescrita pelos médicos para tratar a ansiedade. Quando eu vi o nível da droga que estava presente no sangue, ele indicava que ela podia ter sido tomada nas últimas 24 horas. O diazepam afeta os níveis de um neurotransmissor do cérebro chamado de ácido gama-aminobutírico, ou GABA da sigla em inglês. E a mudança nos níveis dessa substância no cérebro tem um efeito calmante. É claro que o diazepam não teria causado a morte do River, mas indica que ele podia estar sofrendo de ansiedade. River Phoenix projetava a imagem de um jovem de vida saudável. Mas, conforme suas horas finais se aproximavam, a combinação de um remédio para a alteração de humor e drogas pesadas da classe A provaria que este homem estava levando a vida no limite, até sua morte prematura. Sábado, 30 de outubro de 1993. Depois de 6 semanas gravando seu filme mais recente, Dark Blood, no remoto deserto de Utah, River Phoenix volta a Hollywood. No dia anterior, ele foi acometido por uma doença misteriosa, um vírus ou ataque de pânico que o fez tremer e ficar disfuncional. Ele já faltou a uma reunião importante com o grande diretor sobre seu próximo projeto. Mas, nesta manhã, ele volta a filmar. Quando ele chega ao set, a equipe percebe que algo não vai bem. Na maquiagem, ele geralmente ficava uns 10 minutos. Naquele dia, eu percebi que ele ficou na cadeira por 1 hora sonhando. Então, houve uma diferença. Ele tinha tomado alguma coisa. Uma coisa que eu percebi foi a presença de maconha na urina, mas não no sangue. A maconha sai da corrente sanguínea relativamente rápido, mas continua nos tecidos do corpo por um bom tempo e fica presente na urina durante esse tempo. Isso quer dizer que o River pode ter fumado a droga vários dias antes da sua morte. Ele não enxergava onde as paredes estavam, ele não conseguia calcular a distância. A maconha contém uma substância chamada tetrahidrocannabinol, o chamado THC.
Quando fumada, essa substância vai para os pulmões e dos pulmões para a corrente sanguínea que a leva para todo o corpo, incluindo o cérebro. Assim que ela chega no cérebro, tem um efeito direto nos receptores, alterando a forma como o cérebro funciona. Os efeitos da maconha são variados. Por um lado, pode causar calma e tranquilidade. Por outro, pode provocar paranoia e ansiedade. Uma forma de tratar a paranoia e a ansiedade é tomar um benzodiazepínico como o Valium. E nós sabemos pela necropsia do River que tanto o Valium quanto a maconha estavam no organismo dele. O uso dessas duas drogas juntas pode ser um jeito de explicar o quadro de ansiedade e sudorese que ele teve um dia antes de morrer. Profissionalmente, Conta Comigo foi um grande avanço e é claro que o fez amadurecer também como ator, mas também há rumores de que foi nessa época que ele começou a experimentar bebidas e algumas drogas. Em Conta Comigo, River interpretou Chris Chambers, um adolescente de uma família disfuncional. Para o papel, ele se baseou em sua própria criação tumultuada e nada convencional. River Phoenix cresceu como membro do famoso e polêmico movimento Children of God, ou Meninos de Deus. Sua família fazia parte da Assembleia da América do Sul na Venezuela e se mudou mais de 40 vezes durante a sua infância. Ele passou por algumas coisas pesadas, como crescer num culto de amor livre. Alguém uma vez perguntou se ele teve uma infância feliz e ele falou, feliz? Bom, foi interessante. Este culto bizarro criava uma atmosfera altamente sexualizada e supostamente fazia lavagem cerebral em seus membros para que praticassem o que chamavam de flirt fishing. De acordo com ex-seguidores, as mulheres eram encorajadas a ter relações sexuais com membros em potencial para conseguir convertê-los. Várias histórias foram divulgadas sobre a seita, dizendo que as crianças eram exploradas, que elas eram abusadas sexualmente desde muito cedo. Algumas vezes, quando River foi entrevistado, ele insinuava isso. Foi provavelmente nesse contexto que ele testemunhou o abuso sexual e ficou muito sexualizado com pouca idade, porque ele fazia parte da seita. Mas após 5 anos de pobreza na estrada com os Meninos de Deus, a família Phoenix voltou para os Estados Unidos. River tinha 8 anos de idade. Ele não teve uma criação normal. O maior aprendizado dele foi por meio da atuação, que o apresentou a vários aspectos diferentes da sua personalidade. Ele conseguia experimentar diferentes facetas dele mesmo através dessa exploração. Ele podia ver o lado obscuro. 7 da noite, Hotel Nico. River já acabou de filmar e se encontra com sua namorada, Samantha Metz. O dia seguinte é domingo e não há filmagem agendada. No quarto 328, seu irmão mais novo, Joaquim, e sua irmã Ray esperam por ele. E aí? Mal sabiam eles que esta seria a última noite que aproveitariam com o irmão mais velho. Para começar a noite, os outros tomaram champanhe, exceto River. Olhando o relatório toxicológico, apesar do fato de ele estar numa festa, o álcool no sangue deu negativo. River decidiu curtir de uma maneira diferente. Quando ele estava no hotel, estava usando drogas. Eu estava no quarto ao lado e só precisava abrir a porta. Eu percebi que tinha muito pó e tinha para todo lado. Tinha Valium no sangue e também maconha na urina. E também existia a presença de uma grande quantidade de uma droga psicoativa. E essa droga era cocaína. Ele tinha 11 miligramas na corrente sanguínea e 100 miligramas no estômago. E mesmo alguém que estava acostumado a usar a droga teria um efeito considerável no seu estado físico e mental. A cocaína é uma das drogas mais perigosas que alguém pode usar, porque ela altera a estrutura química do cérebro. A cocaína interfere no funcionamento de uma substância do cérebro chamada de dopamina. A dopamina fica entre duas células nervosas, transmitindo sinais entre elas. A cocaína impede que a dopamina seja reabsorvida pelas células e o resultado é uma superestimulação dessa parte do cérebro. Isso causa euforia, excesso de autoconfiança e prontidão.
No caso do uso excessivo, ela pode danificar a estrutura das células nervosas. A cocaína não só afeta o cérebro, como tem efeitos em todo o corpo. Ela aumenta a pressão sanguínea e faz o batimento cardíaco acelerar. E às vezes provoca um ritmo anormal, a arritmia. E isso pode avançar para uma parada cardíaca. Manter o uso de drogas em sigilo era um meio de não deixar a família e as pessoas saberem de tudo o que estava acontecendo. Como qualquer cara com 20 e poucos anos, muito dinheiro e algum sucesso, ele costumava se divertir, sabe? Não era lá grande coisa. Dois anos antes de sua morte, em 1991, River, então com 21 anos, teria começado a usar drogas pesadas. Foi quando ele foi convidado a interpretar o Michê narcoléptico Mike Waters no filme Garotos de Programa, uma história visceral sobre dois jovens que viviam nas ruas de Portland em uma jornada de autodescoberta. A reputação de River como um ator que mergulhava profundamente em seus personagens crescia rapidamente. Para interpretar o garoto de programa do filme, ele fez uma pesquisa extracurricular, que incluía se aproximar de alguns garotos nas ruas. O River pode ter usado a atuação e a imersão total como outra maneira de explorar quem ele realmente era. Ele pode ter visto esse papel e essa pesquisa como uma permissão para tentar coisas diferentes. Para ele, isso significou experimentar drogas pesadas. Muita gente conhece o termo ator de método. Eu diria que o River, de certo modo, era um ator de método. Ele se transformava nas pessoas que interpretava. O River era muito bom em disfarçar quando usava drogas e quando não usava. Ele era um ator muito bom e eu acho que era adepto de usar uma fachada. Viver atrás de uma máscara foi uma coisa que ele fez na maior parte da vida. No entanto, quanto mais a fama crescia, mais difícil ficava vestir a máscara. E ela caiu nesta entrevista para a Holanda em 1991. Sem dúvida, River não era mais um astro-mirim de boas maneiras. You have the power to get jobs basically from the corporate leaders. I mean, I found myself being by America's film corporations. It's nice. Yeah? Yeah. Fight in their lens. Aproximadamente às 10 da noite, a festa no quarto 328 está a todo vapor. Mas seus irmãos querem ir a uma boate nova na cidade chamada The Viper Room. River está cansado, mas como Johnny Depp e Flea, baixista do Red Hot Chili Peppers, vão tocar esta noite, ele decide ir junto para ver se consegue se juntar a eles no palco. Mas em apenas 3 horas, River Phoenix estará morto. Agora, somente a autópsia pode explicar como aquela noite terminou de maneira tão trágica. A análise toxicológica indica que o River usou maconha em algum momento do passado. Ele tinha pseudoefedrina no corpo, provavelmente associada a um remédio descongestionante. E recentemente ele tinha tomado Valium e cocaína. Essa é uma mistura perigosa de estimulantes e tranquilizantes. Mas relatos sugerem que quando ele saiu do hotel, parecia bem. Então o que aconteceu nas últimas horas da vida dele provou ser fatal. O diretor George Sulauser, que está voltando para o hotel, cruza com River pela última vez. Eu falei, oi River, te vejo amanhã de manhã. Até lá, tchau. Ele estava, sei lá, de bom humor. Nós trocamos oi, tchau e até amanhã. E foi a última vez. Com a ajuda do relatório de autópsia, o Dr. Richard Sheffer está investigando os últimos dias e horas da vida de River Phoenix. Por fora não tinha nenhuma anormalidade. Por dentro não existia evidência de alguma doença natural. Mas o exame toxicológico mostrou que ele tinha várias drogas no organismo. 00:27, clube noturno The Viper Room em Hollywood. River passou o sábado no set de seu último filme, Dark Blood.
Domingo é seu dia de folga e ele sai com seu irmão mais novo, Joaquim, sua irmã Ray e sua namorada, a atriz Samantha Metz. Mas em apenas 2 horas, River Phoenix estará morto. A Viper Room começou em 1993, quando Johnny Depp comprou a boate. Era uma casa pequena e decadente, com casca de amendoim no chão, e ele reformou e meio que transformou na sala de estar dele. Não era muito o centro da cena musical, era mais o centro das celebridades. Pleasant Gammon estava na Viper Room na noite em que River morreu. Era Halloween, que é uma festa bem louca em qualquer parte de Hollywood. Principalmente na Hollywood Boulevard e na Sunset Strip, porque todo mundo está fantasiado e todo mundo bebe loucamente. É aproximadamente 00:30. River e seus acompanhantes são levados até um espaço privado ao lado do palco. Eles se sentam para assistir aos amigos Johnny Depp e Flea, do Red Hot Chili Peppers, que se apresentam com a banda de Johnny, P. River toca violão desde os 4 anos de idade e ia para as ruas com frequência quando criança para se apresentar com sua irmã Rain e ganhar algum dinheiro para a família pobre. Assistir aos amigos fora do palco é difícil para Phoenix. Após viajar com sua banda Lee Gazette, River quer a oportunidade de mostrar do que é capaz para sua cidade. Muitas vezes ele falou que a música era seu primeiro amor. Ele era cantor, compositor e músico, com um emprego muito bom. Depois da primeira música, River se aproxima de seu amigo Flea e pergunta se pode se juntar a eles. Infelizmente, Flea recusa a oferta, já que há muitos músicos no palco pequeno. A esperança de River tocar com a banda é jogada pela janela. Ele pode ter se sentido rejeitado e ficou bravo porque não o deixaram tocar, e isso pode ter influenciado sua ação seguinte, que seria: eu vou dar o fora daqui. A boate estava lotada, tinha centenas e centenas de pessoas muito bêbadas ou muito drogadas. Já tinha gente vomitando na hora que eu entrei na boate. Meia-noite e 42. Os próximos 30 minutos foram essenciais para a morte de River. Mas os relatos do que realmente aconteceu variam bastante. Muitas pessoas dizem que viram River no banheiro inalando cocaína. O relatório toxicológico indica que havia mais de 8 microgramas de cocaína circulando para cada mililitro de sangue. Mas também mostra que tinha mais de 100 miligramas ainda presentes no estômago esperando para ser absorvido. E isso indica que é muito provável que ele tenha usado mais droga quando estava na boate. Neste momento, alguns dizem que o viram virar uma bebida que continha um líquido marrom em um copo. A página 3 do relatório da autópsia diz que tinha mais de 200 mililitros de um fluido escuro presente no estômago. Mas até hoje eu ainda não sei o que é. Uma pessoa comentou: sua total falta de coordenação motora me fez pensar que ele estava bêbado. Já sabemos que o River não tinha álcool na corrente sanguínea, então ele não virou shots de bebida. Mas o relatório da autópsia indica que ele usou outra droga. A droga ilícita mais perigosa disponível nas ruas, a heroína. Somar isso à grande quantidade de cocaína que ele tinha usado, formou uma combinação de drogas potencialmente mortal. Pouco antes da 1 da manhã, River está na Viper Room por cerca de 25 minutos. Testemunhas relatam que ele estava muito pálido e cambaleando como um boxeador que levou muitos golpes na cabeça. A cocaína ainda era muito cara naquela época. A heroína meio que foi chegando e explodiu, porque a cocaína era para gente rica e a heroína era para todo tipo de gente.
De volta ao espaço reservado, River começa a vomitar nele mesmo e nas pessoas ao redor. Depois disso, ele desmaia e desaba sobre a mesa. Com certeza alguém deu cocaína para acordar ele. Poucos minutos depois, ele retoma a consciência e começa a tremer descontroladamente. River corre até o banheiro e vomita violentamente. É claro que existem muitas causas possíveis de vômito e tremor. Mas, nesse caso, os sintomas são consistentes com uma overdose. As drogas que ele tomou superestimularam uma parte do cérebro ligada ao estômago, o que provocou o vômito. Agora, River está tremendo sem controle na pia do banheiro. Tinha gente jogando água nele para ele despertar. Nessa hora eu saí para tentar achar alguém que conseguisse tirar ele do corredor. Ele não estava desmaiado, mas estava muito confuso. Os que estavam com ele entraram em pânico. Eles só queriam tirar ele da boate, mantê-lo acordado e levá-lo para o quarto do hotel. Aquilo era só uma noite ruim, mas que ia terminar. River está desesperado para sair da boate para tomar ar fresco. Seu irmão Joaquim e sua namorada Samantha o arrastam até a porta dos fundos. Já do lado de fora, ele cai no chão. Eu estava andando pela calçada e literalmente tropecei no River Phoenix. No começo eu nem percebi que era ele. Eu fiquei tentando não olhar porque achei que estava violando algum tipo de privacidade e não porque era o River Phoenix, foi só porque era um momento muito estranho e comovente. A Samantha, o Joaquim e a Rain ligaram para um amigo falando: "Oi, o River tá muito mal, pode vir ajudar a gente?" Aí ele começou a ter convulsões. A convulsão é um sinal de que o cérebro está sob muito estresse. Os 100 bilhões de neurônios responsáveis pelo controle do corpo entram em curto-circuito. É como uma tempestade elétrica. Impulsos nervosos descontrolados são transmitidos para os músculos, causando espasmos. Nesse caso, isso explicaria as convulsões violentas que foram relatadas por testemunhas no local. O River estava na calçada, mas muita gente não sabia que era ele. Nem parecia ele, ele estava muito pálido e muita gente pensou que era só mais uma noite em Hollywood em que alguém estava passando mal na calçada. River está sofrendo convulsões há 8 minutos. Cada uma dura cerca de 20 segundos e o faz bater a cabeça e as articulações na calçada. Mas para seus acompanhantes é um sinal de que ele está lutando pela vida. Estava tentando estabilizá-lo, mas ficou claro que ele estava muito mal. Finalmente, depois de 9 minutos do lado de fora da Viper Room, o irmão de River, Joaquim, vai até um telefone público na mesma rua e liga para a emergência. Okay, calm down a little bit, okay? What's the address where you need us? It's Sunset and Larrabee. It's at the Viper Room. Okay, what's the address, sir? Do you know? What's the address to the f***ing club? Okay, sir? Sir, yes. Calm down a little bit, okay? I'm sorry, it's my brother. Please come here. How old is he? He's 23. River já está na calçada há 13 minutos. Os paramédicos chegam apenas 4 minutos depois da ligação para a emergência, assim que as convulsões de River param. Os paramédicos colocaram uma máscara no rosto dele. Eu dei uns passos para trás e fiquei lá assistindo. Foi horrível. Eu nunca vi alguém sendo reanimado na vida real. Parecia que eu estava num redemoinho e que aquela noite ia ser muito, muito ruim. 1h30 da manhã. Os paramédicos estão com River há cerca de 17 minutos, tentando desesperadamente salvar sua vida. Parecia que eu estava vendo um acidente de carro em câmera lenta. Eu me lembro de ter visto os olhos dele abertos. Os paramédicos colocam River na ambulância e vão para o hospital Cedar Sinai, a 1,5 km. 1h51. Apesar de todas as tentativas, River Phoenix é oficialmente declarado morto. Eu acordei com o nosso guitarrista Eric em casa
dizendo que estava indo para o trabalho e ouviu no rádio que o River morreu. An investigation is underway into the sudden death of one of Hollywood's brightest young stars. 23-year-old River Phoenix collapsed outside a Los Angeles nightclub early this morning. An autopsy is planned tomorrow. Eu recebi uma ligação, acho que às 3 horas da manhã, da agente do River. Ela falou, chorando, que o River tinha morrido. Eu realmente não entendi porque achei que estava sonhando. The 23-year-old actor collapsed outside a West Hollywood club early Sunday and died. Since then, fans and friends have been leaving tributes at the site. Depois eu percebi que ele tinha morrido mesmo e que tudo tinha acabado. E, obviamente, foi um grande choque. His death at the age of 23 is shrouded in mystery. O River era como um irmão. E eu adorei cada momento que eu passei com ele. Eu queria que ele ainda estivesse aqui. Ele era uma aberração da natureza. E eu falo aberração da maneira mais saudável e mais positiva. Os níveis de drogas encontrados no corpo de River não eram mais altos do que os consumidos por um usuário experiente. Então, por que mataram River Phoenix naquela noite? Escondida no relatório toxicológico tem uma revelação surpreendente que eu acho que pode ser a peça final do quebra-cabeça de eventos que cercou a morte dele. Aos 23 anos, River Phoenix era um dos astros em ascensão de Hollywood. Após fazer sucesso nas telonas com o blockbuster adolescente aclamado pela crítica Conta Comigo, River já contava com uma indicação ao Oscar em sua carreira. 7 anos depois, ele estava se tornando um dos grandes atores do cinema. Depois de sair de Los Angeles para filmar seu filme mais recente, Dark Blood, River voltou à Califórnia por 5 dias. Mas em 31 de outubro de 1993, ao ir na infame casa noturna de Johnny Depp, The Viper Room, com seu irmão Joaquim, sua irmã Rain e sua namorada, a atriz Samantha Mattis, River Phoenix caiu na calçada da Sunset Boulevard e morreu. O Dr. Richard Sheffer, especialista em patologia, examinou os dados da autópsia para tentar revelar os eventos daquela noite fatídica. A linha do tempo da última noite do River é meio confusa, já que as testemunhas contaram versões diferentes sobre o que ele tomou e quando. É o relatório da autópsia que pode dar uma sequência real dos eventos. Temos aqui River Phoenix, de 23 anos, que projeta para o mundo um estilo de vida saudável. Mas o relatório da autópsia conta uma história diferente. Ele pinta um quadro de um homem que, em sua última noite, usou drogas recreativas e medicamentos. Além da cocaína, da heroína e das outras drogas que sabemos que ele usou, o relatório da autópsia também mostra que ele tomou outra droga. Uma droga que foi banida nos Estados Unidos e na Europa porque é potencialmente perigosa por alterar o ritmo cardíaco. Essa droga é chamada de propoxifeno e era vendida como analgésico até os riscos serem conhecidos. Também descobriram que o propoxifeno era ainda mais perigoso quando tomado com um sedativo, como o Valium, e a combinação das duas substâncias é potencialmente letal. E nós sabemos que o River tomou Valium naquela noite. Mas quando eu li de novo o relatório toxicológico original, uma coisa não fazia sentido. Eu vi que perto da palavra propoxifeno tinha a inicial ND, que significa não detectado. Como patologista, eu sempre acato a análise toxicológica, porque existem fatos laboratoriais sólidos que são mostrados com clareza. Mas parece que, nesse caso, houve um erro no relatório de autópsia. E o propoxifeno não devia ser incluído. Agora, temos que avaliar a quantidade de drogas presente no organismo do River. Olhando a combinação de drogas, duas logo se destacam por serem potencialmente fatais. E é a combinação de heroína e cocaína. Misturar essas duas drogas produz o que algumas pessoas chamam de speedball.
O speedball era muito popular naquela época. Eu nunca experimentei e não me arrependo de não ter experimentado aquilo. Ele tinha um espírito aventureiro que fazia ele dizer, claro que eu vou provar. Se tá falando que vai me fazer sentir incrível, eu quero. Para os que experimentaram speedball e sobreviveram, era uma sensação devastadora. A minha experiência é que a primeira sensação é o efeito da cocaína. Ela tira os seus pés do chão. Você é um foguete sendo lançado. E você fica realmente muito louco. Você fica meio ausente, mas isso é como se tivesse uma sensação incrível. Por isso é muito viciante. E lentamente você vai baixando. Mas a heroína está lá para te confortar, para o seu pouso ser suave. E aí você não cai no chão duro. Speedball geralmente é injetado no braço por meio de uma agulha. A autópsia mostra que tinha 4 marcas de injeção no corpo do River. 3 delas são clássicas na reanimação e foram feitas pelos paramédicos e no pronto-socorro. Mas a 4ª exige uma investigação forense maior. Nós sabemos que o River era canhoto e o local da injeção era a curva do braço direito. Ela podia ter sido auto-administrada. Mas o relatório toxicológico mostra que tinha uma grande quantidade de heroína no estômago e ela não podia ter chegado lá com uma injeção. Não encontraram evidências de drogas ou equipamentos para uso na boate. E apesar de parecer suspeita, eu não tenho dúvida de que essa marca de injeção também fez parte da tentativa de reanimação. Isso significa que River deve ter usado a heroína oralmente ou a inalado. Mas não tinha evidência de dano ao septo nasal que a cocaína e a heroína podem causar. E os pulmões estavam basicamente limpos. Então, ele não fumou e não inalou. O River era um usuário muito social. Ele costumava usar drogas com muitas pessoas, porque ele não era um cara cujo objetivo principal era eu quero ficar muito louco, sabe? Geralmente ele procurava alguém para cheirar a coca, para poder ficar acordado a noite toda conversando. Ele queria ter a experiência social. As pessoas que usaram drogas com o River falaram que mesmo quando ele fazia essas coisas que não eram boas para ele ainda tinha uma luz natural, como se falasse eu sou uma pessoa genuína. O espírito aventureiro de River, juntamente com sua disposição para novas experiências, pode ajudar a explicar o que aconteceu em seguida. Se nós pensarmos no que o River fez naquela noite, sabemos que ele não bebeu álcool. Então, a única explicação para o fluido marrom que ele bebeu na Viper Room era que ele continha diacetilmorfina ou heroína. Usar heroína e cocaína juntas é como dirigir com um pé pisando no acelerador e o outro pé pisando no freio. Quando o River chegou na boate naquela noite, a cocaína na sua corrente sanguínea estava estimulando sua reação de luta ou fuga, fazendo seu coração bater bem rápido. Tomar heroína teria causado exatamente o efeito oposto. Teria provocado descanso, relaxamento e feito o coração desacelerar. O resultado da disputa dessas drogas é que o coração entra em um choque tóxico. Ele bate de forma errática e faz as pessoas se sentirem muito mal. Outro efeito das drogas é causar vômito, que explica por que o River vomitou tão rápido. Quando as 2 drogas estavam na corrente sanguínea, elas chegaram ao cérebro e causaram uma superestimulação dos neurotransmissores e nervos, causando as convulsões. E como o estômago do River continuou absorvendo a heroína, cada vez mais ela caía na corrente sanguínea. Isso também superestimulou o músculo cardíaco e fez com que ele batesse de forma errática. No final, ele acabou parando. E devido à parada cardíaca, ele morreu. Mas existe outro elemento que é importante na morte do River. Ele viajou para as montanhas e ficou filmando por 6 semanas. E pelo que falaram, ficou sem usar drogas nesse período. Pessoas que usam drogas como heroína e cocaína ficam tolerantes a ela. Elas precisam usar mais e mais da droga para conseguir o mesmo efeito. Mas essa tolerância é perdida rapidamente em um período de abstinência. Então, quando ele voltou para Los Angeles, depois das 6 semanas de abstinência em que filmou nas montanhas, se ele usou a mesma quantidade das mesmas drogas, esperando o mesmo efeito,
Ele cometeu um erro. Essas drogas foram letais. E eu acho que foi o que causou a morte do River. Eu acho que muita gente deu uma boa avaliada no seu próprio uso de drogas depois disso. Eu acho que a morte dele mudou muito a comunidade, provavelmente para melhor. Bom, muita gente ficou limpa depois disso, ou pelo menos deu os primeiros passos nesse rumo. Não saber quem ele era fazia parte da história do River. Ele estava tentando descobrir quem ele era e a vida dele foi interrompida de forma abrupta e trágica. Eu acho que o River acabaria sendo um grande ator. Ele tinha beleza, talento, disposição para mergulhar nos papéis e ele tinha um desejo de não fazer só filmes mais populares, mas também de fazer arte. Na minha visão, ele foi uma grande onda nesse planeta. E eu gostaria que as pessoas se lembrassem dele como uma figura incrível e bonita. O River Phoenix fez roleta russa com 2 balas na arma e perdeu. Versão brasileira, Vox Mundi.